Fala, mestre! Muito bom ter você aqui. A gente agora dando um gás no nosso canal do YouTube. A gente vai começar a produzir uns materiais ricos para vocês. Eu estou muito feliz de ter esse momento com vocês aqui. A gente vai falar hoje sobre algo que eu tenho evangelizado praticamente o mercado de vendas, trazendo esse assunto, que é sobre como estruturar. Existe método, existe uma forma certa de estruturar a tua operação comercial. E a gente percebe que muitos gestores cometem erros assim que impedem a operação comercial de ser realmente bem sucedida como ela poderia ser. Você é muito bem-vindo, eu quero te pedir para, acompanhar, segue o nosso canal aqui, compartilha esse conteúdo se você gostar dele. E eu quero já começar te provocando. A gente vai falar então sobre como estruturar a sua operação de vendas da maneira correta. Para eu começar essa provocação com você, eu quero trazer alguns erros básicos que eu vejo os gestores das operações comerciais cometendo. Eu não sei, para quem não conhece e está acompanhando a gente agora, está seguindo o nosso canal, a gente estrutura operações comerciais de vários segmentos há muito tempo. E a Sales Farm hoje ela é uma plataforma de terceirização de vendas. A gente é um Uber de vendas, então a gente opera vendas para diversas empresas de diversos segmentos. Eu estou trazendo isso para você, para que você entenda que tudo isso que a gente vai falar aqui vem de um aprendizado que é a soma de toda essa experiência que a gente tem tocando várias operações. B2B, B2C, serviço, comércio, indústria, a gente já passou por várias delas e assim, os erros são quase sempre os mesmos. Então quero compartilhar com você que está aqui acompanhando. Primeiro, começando por quais são os erros que as empresas cometem, que os gestores cometem, que impedem a operação comercial de performar como ela poderia, na nossa visão. A primeira coisa, eu vou, na verdade, começar por um ponto que é, assim, o principal de todos, já de cara batendo no ponto principal. A gente percebe que muita gente não consegue performar no comercial, primeiro porque desconhece a existência dos componentes. Exatamente isso, cara. Existem componentes que são necessários dentro de uma operação e já já eu vou falar sobre eles aqui, mas a primeira coisa é, muita gente acha que para o comercial performar, basicamente eu tenho que botar o gestor, né, abaixo dele a equipe de vendas, bota as ferramentas, vai vender e está tudo certo. E não é bem assim. Então, a primeira coisa é que, cara, existem componentes importantes para que você possa gerir a tua operação, né? Só para te dar uma luz sobre isso, eu quero mostrar aqui, nesse desenho que você está vendo, existe uma mandala que a gente chama, que é um pouco de como a gente olha a operação e essa estruturação à luz dos componentes, viu? São ao todo 7 componentes que eu preciso ter dentro de uma operação comercial para eu entender que essa operação comercial ela é bem estruturada e ela funciona, tá bom? Então, a primeira coisa, o primeiro componente é o componente estratégico, esse azul que você está vendo aqui. O que acontece? Muita gente falha porque não percebe que para eu estruturar minha operação comercial existe um raciocínio estratégico, né? Lembra, quando eu vou montar uma operação, eu tenho a parte estratégica, tática e operacional. Estrategicamente falando, tem uma série de coisas que eu preciso olhar. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, mas sobre a definição de ICP, de perfil de cliente ideal. Cara, é algo mega importante de ser feito, olhado, definido muito bem dentro da sua operação comercial. Uma outra coisa, quer ver? Eu não sei se você também já ouviu falar do conceito de Product Market Fit, que é a validação do seu produto com o seu canal, o quanto você, de fato, concebeu o seu produto, mas você validou ele no mercado, validou o modelo de aquisição, validou o canal de aquisição, validou a experiência do seu usuário. Se você não fez isso, você não pode dizer ainda que tem um produto pronto para tracionar. Esse é um conceito estratégico mega importante. Uma outra coisa é avaliar a sua capacidade operacional e se a sua operação para de pé, tem fórmula para isso. Estrategicamente falando, a gente usa um conceito de CAC e LTV, custo de aquisição de cliente, ou Lifetime Value, que é entender a quantidade de dinheiro que o cliente deixa na mesa, para eu saber se a operação comercial que eu tenho, ela realmente para de pé. Tudo isso, pessoal, são coisas que te dão, eu posso dizer assim, superpoderes, sabe?
Quando você faz um raciocínio estratégico dentro da operação bem feito, você, na hora de montar a tua operação, você vai montar com muito mais propriedade do que se você não tivesse feito. Então, o primeiro ponto é esse. Além disso, essa camada estratégica na operação, ela precisa estar presente durante todo o andar da carruagem. Quando você tem uma operação, por exemplo, você precisa ter um corpo estratégico, que pode ser o gestor, junto com o CEO, junto com as demais pessoas que vão sentar na mesa para olharem para a operação mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, e entender o porquê que os resultados não vêm. Entender aonde estão os problemas à luz dos dados e tomarem decisões em plano de ação para que eu possa ir melhorando gradativamente a operação. E aqui já vai um mega insight para você que esbarra nisso. Ninguém tem uma resposta pronta, uma bala de prata que vai fazer uma operação comercial tracionar. Mas é uma jornada onde uma melhoria contínua, um passo de cada vez, à medida que eu vou resolvendo problema a problema, eu vou consolidando a estrutura de uma operação que de fato funciona. E eu vou dizer mais, pode até ser que você esteja vendendo, pode até ser que você esteja tendo resultado, seja porque eventualmente você é a pessoa que mais vende, ou porque eventualmente você tem um baita vendedor que é responsável, às vezes, por mais da metade do seu faturamento. Mas isso não significa que você tenha uma operação comercial bem estruturada. Você pode estar na mão desse vendedor e você nem sabe. Você não consegue, por exemplo, você que está aqui ouvindo, e você é a pessoa que mais vende, você é escravo da sua operação. Você não pode sair dela. E o nosso objetivo aqui é tirar você disso. Então, quando eu consigo que a operação funcione sem mim, significa que eu consegui, de fato, construir uma operação comercial bem estruturada. E quando eu falo de estratégico, não existe operação comercial sem essa camada estratégica, que vai analisar, vai trazer insights e direcionamento para a evolução dessa operação. Então, se a tua operação comercial não tem isso, é uma coisa para você se preocupar. Um segundo ponto agora, mega importante sobre isso, aquisição de clientes, aquisição de novos clientes. Eu preciso entender que a partir de agora, uma operação comercial com tração, com escala, que é o que a gente está falando aqui, mesmo que você tenha uma operação comercial, pessoal, que seja presencial, mesmo que eu tenha representantes comerciais ou profissionais autônomos, ainda assim, a estratégia de aquisição de novos clientes, ela demanda que você veja isso como sendo um componente em específico. A aquisição de clientes para quem, por exemplo, tem uma estratégia de inbound marketing, que é a atração, a geração de conteúdo, ela precisa ser muito bem pensada. E precisam ter pessoas que são responsáveis por essa aquisição. Se você vai para uma estratégia de marketing inbound, você vai ter lá os profissionais de marketing que precisam jogar junto com o teu time de vendas, né? Mas você tem que entender isso como um componente, ou seja, a demanda de leads, de prospects, enfim, de possíveis clientes, como você quiser chamar, ela precisa ser algo que você trate como um componente da tua operação. É um assunto resolvido à parte. Você precisa ter fórum, precisa ter momentos, reuniões estratégicas para falar somente sobre isso. Olhar a aquisição de cliente como sendo um pilar da sua operação e não algo que faz parte dela ali no meio e você nem percebe e não trata isso com a devida importância, viu? Vou te dar um exemplo. Para todos vocês que estão aqui, de repente, assistindo, e você tem uma geração de demanda que ela como a gente falava antes, ativa. Hoje a gente chama isso de outbound, né, que é uma geração de demanda onde você vai atrás dos seus possíveis clientes. Você precisa tratar de uma inteligência que gere essas listas de um jeito mais escalável, digamos assim. Seu time não pode trabalhar todo dia pesquisando contatos de possíveis pessoas que ele pode vir a falar. Isso é muito improdutivo. Então, trate a parte de aquisição de novos clientes como sendo um pilar, uma área da sua operação que precisa ser resolvida, que tem suas métricas independentes e que essas métricas precisam ser atingidas para você entregar material de qualidade, possibilidade de leads para a tua operação comercial. Se você não isola isso e trabalha isso de um jeito separado, você acaba comprometendo a tua conversão ao longo do funil de vendas. Beleza?
Um outro ponto mega importante que pouca gente conhece é o que a gente chama de Sales Enablement. Não se liga nas siglazinhas, eu vou tropicalizar aqui para a gente. É capacitação em vendas. Capacitação precisa ser também um componente olhado em separado. Lembra, eu estou falando aqui sobre o fato e o erro que muitas operações cometem, que é exatamente não conhecer os componentes. Quando você não conhece e não valoriza cada componente desse que a gente está falando, e entender que eles precisam funcionar interdependentes, ou seja, não dá para pensar qual é o erro aqui que muita gente comete, pessoal. Eu boto tudo isso na conta, às vezes, de uma pessoa só do gestor. O gestor, ele é responsável por pensar estrategicamente, por fazer toda a parte de capacitação, por cuidar da aquisição de novos clientes e mais as outras coisas que a gente vai falar aqui. Para pensar um pouquinho. Você acha que é possível isso? Que uma pessoa consegue dar conta de fazer tudo isso bem feito dentro do cenário de hoje de vendas, onde isso se tornou cada vez mais complexo? Só essa parte aqui que a gente está enfatizando agora de capacitação, eu vou te dar uma dica de como isso funciona. A gente separa isso em dois grandes blocos, onboarding e ongoing. O que é isso, Fábio? Onboarding é o seguinte, se você não tem na tua operação tudo que são os primeiros passos de capacitação de uma pessoa que entra na sua operação pronto e alguém que cuide disso, provavelmente você não consegue gerar uma uniformização, uma uniformidade de performance do seu time. Imagina o seguinte, um profissional entra novo, um vendedor. Você precisa ter como se fosse um passo a passo. Que conteúdos essa pessoa precisa saber? Ela precisa saber sobre os processos. Ela precisa ser treinada sobre as ferramentas que ela utiliza. Ela precisa ser treinada sobre o teu mercado. Ela precisa ser treinada sobre o teu produto. Ela precisa ser treinada sobre mais o quê? Todos esses treinamentos precisam estar prontos. E alguém que vá aplicar esse conteúdo e checar o conhecimento e a absorção desse conhecimento por parte da tua equipe. Quando você não faz isso, e você joga as pessoas na tua operação e não tem esse que a gente chama de onboarding pronto, você não está trazendo uniformização de performance para os teus profissionais. Você tem que ter um onboarding bem criado, bem estabelecido, que permita as pessoas ramparem, como a gente chama, né? Ou seja, saber que é um mês de treinamento, depois ele vai para a operação e tem mais 1 ou 2 meses onde ele vai rampeando até chegar no 100% do resultado que eu espero que ele realmente atinja. Então, se você não faz isso, é algo para você rever e a partir de agora. E pensa, o gestor não consegue fazer sozinho. Então, isso é um componente importante que você tem que olhar ele à parte. E aí entra o ongoing. O que é o ongoing? É o desenvolvimento desse profissional, já não na fase mais inicial, mas visando no aumento de conversão dele. Então, um vendedor que está dentro da operação, ele precisa de ser acompanhado. E esse acompanhamento hoje ele se tornou muito mais complexo do que a gente pensava antes. Antigamente a gente dava treinamento de vendas aleatório para os profissionais. Vamos treinar aqui técnica de negociação, quem nunca fez isso? Vamos treinar aqui técnicas de fechamento. Não é que não funcione mais, porém a venda hoje é muito mais que isso. Então eu talvez precise treinar sobre um novo perfil de cliente. Eu preciso dar treinamentos específicos sobre novos processos. É uma constante que vai fazendo com que o profissional ele tenha capacitações dentro dos gaps que ele possui. Então, é um trabalho hoje com muito mais inteligência e eu sugiro que você olhe para isso como um componente separado dentro da tua operação, um braço de alguém que vai entender a qualidade do profissional, do que ele está fazendo e vai capacitá-lo em cima daquilo que ele mais precisa. Não adianta dar um treinamento de negociação se você tem pessoas que são ruins, de repente, na parte de implicação. E ele não consegue, por exemplo, aplicar bem uma matriz de spin selling, que é um método de implicação para fazer o teu cliente sentir mais a dor. Então, isso hoje precisa ser visto especificamente. Por isso que é importante entender que a área de capacitação ela tem que ser vista como uma área completamente à parte. Beleza? Vamos seguir aqui. E aí, tá curtindo? Se tá curtindo, dá um like pra gente aí, dá feedback pra gente poder, cara, cada vez melhorar e trazer conteúdos mais ricos pra galera, porque a gente quer aculturar esse país, esse Brasil, para termos operações comerciais que funcionam realmente da melhor maneira. Um outro componente, pessoal, que é fundamental e é desconhecido pela maioria dos gestores, é a parte que a gente chama de Sales Operation, Sales Ops,
no apelido. Não se liga nas siglazinhas, a gente aqui não vai ficar americanizando tudo, mas na prática, eu quero te pedir para pensar uma coisa comigo. A operação comercial hoje, para que ela seja uma operação bem estruturada, e aí eu trago, cara, o benchmark que eu fiz com diversas operações, fora todas as outras que a gente já tocou, já montou aqui pela Sales Farm. Eu tenho hoje um ambiente que envolve muito mais tecnologias do que antigamente. Você concorda comigo? Hoje eu vou ter um CRM, que é um sistema de relacionamento com o cliente, para eu registrar todas as informações, para eu controlar meus follow-ups, organizar meu funil de vendas e tudo mais. Eu vou ter, além disso, uma ferramenta de interação por WhatsApp, que hoje não tem jeito, é muito utilizado. Eu vou ter ferramentas para prospecção, de repente, via redes sociais. Eu vou usar uma ferramenta de comunicação telefônica, VoIP, que eu preciso ter para que eu consiga ligar de qualquer lugar, para que eu consiga registrar, gravar as ligações e depois auditar esse processo. Eu vou ter, são inúmeras ferramentas. Se são inúmeras ferramentas, e dentro desse ambiente, eu preciso primeiro aprender a usar todas essas ferramentas, né? Fazer com que elas se falem. Essas ferramentas elas vão gerar dados. Hoje eu preciso trabalhar com dados, com visão de dashboards, entender os números, as métricas, as taxas de conversão, essa coisa toda que a gente vai ouvindo falar. E pensa só, você como gestor, eu tenho certeza que você não consegue dar conta de tudo isso fora treinar teu time, vender para cliente, acompanhar o dia a dia, motivar as pessoas. Então a gente pega e isola isso como uma área. E o que é isolar, pessoal? Idealmente é que você construa uma área mesmo que só cuide disso. Só cuide de garantir que o processo esteja sendo executado em todas as operações, que acompanhe como que os profissionais estão trabalhando dentro das ferramentas e do CRM, mas que, além disso, ele possa pegar e gerar dados, insights, com base nas informações. Eu vou te dar exemplos práticos. Hoje, eu consigo saber, por exemplo, das operações que a gente toca, cara, qual é o horário que, para certo tipo de cliente, numa operação, a ligação, ela converte mais. Qual é a região que, quando eu ligo, eu tenho maior receptividade, né? Qual é o script que, quando eu falo, eu vou ter uma conversão maior? Todos os insights que me deixam saber o que vai fazer a minha operação comercial performar mais, precisam vir. E se você não tem esses dados hoje para tomar decisões, você continua gerindo sua operação comercial, como a gente fala, no analógico, né? Então, assim, mas para que eu consiga fazer isso, qual é a dica aqui, pessoal? Que você coloque um profissional para cuidar disso. Tenha alguém que tenha muito mais viés de dados analítico para que seja o dono do teu processo e trata isso como um componente à parte, como uma área à parte. Se você não fizer isso, você vai sofrer muito para conseguir ter dados confiáveis e fazer a tua operação performar como você quer. Então, mega importante esse ponto. Outra coisa, o gestor, de fato, o gestor propriamente dito da tua operação. Mas a provocação que eu faço aqui é que é o seguinte, o teu gestor, ele é um componente da operação, não a operação toda. Pegou aí? Então, você vê, eu já falei aqui sobre a camada estratégica, sobre aquisição de clientes, sobre Sales Enablement, sobre Sales Ops, né? Não repare siglas, é capacitação, gestão de dados, e o gestor comercial ele é o quinto elemento, digamos assim, né? O quinto elemento. Ele é uma peça fundamental, um componente fundamental na tua operação, mas ele é somente um componente. Então, o teu gestor, falando sobre ele, qual é a responsabilidade desse gestor? Primeira coisa, garantir que a operação entregue resultado e que todos esses componentes funcionam muito bem. Ele é quem vai ser o canal, o elo de comunicação, por exemplo, com o teu marketing para garantir que a demanda está sendo bem gerada. Ele é o cara que vai interagir com a parte de capacitação para passar as necessidades e calibrar isso e tal, mas não é ele que executa tudo. Ele é a pessoa que sabe que dados pedir para a área de operações. Ele é a pessoa que vai analisar os dados gerados pela área de dados e tomar decisões estratégicas ali para direcionar melhor a sua equipe. Ele faz a coisa acontecer fora, gerenciar as pessoas, liderar as pessoas, que é o principal papel de um gestor comercial, que é motivar, engajar, cuidar, liderar as pessoas do seu time, criar relação de confiança. Ele tem
esse papel, mas não necessariamente ele vai executar todo o restante. E talvez você não tenha parado para pensar nisso. Fala a verdade. Hoje, o pensamento da maior parte das pessoas é, como eu já falei lá, o gestor é responsável por tudo e não enxergam esses blocos em separado. Então isso eu acho que é o que pode mudar a tua vida dentro da operação. Show? Bom, próximo componente ali, que é de fato, aqui a gente chama de profissionais terceirizados, né? Porque a Sales Farm terceiriza pessoas para alocar dentro das suas operações. Mas é o time. O time propriamente dito é um componente da operação. Né? Deixa eu fazer uma provocação aqui para você. Isso está lá no nosso e-book, está no nosso livro que a gente está lançando, mas é assim, quando eu tenho um time de futebol, vamos pensar num time de futebol, certo? Eu tenho vários jogadores jogando cada um na sua posição, né? Tenho os atacantes, tenho os zagueiros. É tudo jogador de futebol, mas cada um joga na sua posição, não joga? Se o atacante for jogar na zaga, vai dar merda, porque ele não é tão bom na zaga, ele é bom no ataque fazendo gol. E vice-versa, não é? Em vendas, é a mesma coisa. Cada profissional de vendas precisa ser bem escalado na sua posição. Eu tenho pessoas que são boas no pré-vendas, pessoas que vão ser boas vendendo. Isso é uma questão de perfil. E eu tenho que saber escalar e organizar o meu time. Isso é mega, mega, mega importante na operação. E quer ver uma outra provocação que faz mais sentido ainda? Eu não sei se você sabe, mas quando a gente fala de um time de futebol, a comissão técnica tem pelo menos umas 13 posições. Tem o técnico, tem o coordenador técnico, preparador físico, fisioterapeuta, massagista. Cara, tem uma série de pessoas envolvidas para no final de contas o time conseguir performar bem. Faz sentido? É a mesma coisa que eu estou te falando agora. Dentro de uma operação comercial, eu tenho... como dentro de um time de futebol, o time é um componente, mas sem o coordenador técnico, sem o fisioterapeuta, sem o massagista, sem todos os outros componentes, o time não vai trabalhar em alta performance. Assim é dentro de uma operação comercial. O time, ele é só o time, né? Ele é mega importante, é ele que vai para campo, ele que vai para jogo, mas tem toda uma estrutura que precisa ser montada para que eu consiga de fato fazer a minha operação performar bem. E por fim, uma área que a gente tem a área de gestão de talentos, a área de gente gestão. Os antigos RHs não funcionam aqui. Parou para pensar sobre isso? Pessoal, RH tradicionalmente, como a gente conhece, não sabe contratar, não sabe gerir vendas. Ou você cria uma área de gestão de talentos, que a gente chama de gente gestão, o 7º elemento ali, na verdade seria o 6º, o 7º são as pessoas, enfim, a gente trocou aqui a ordem, mas assim, a área que seleciona, recruta, contrata, desenvolve, faz avaliação de desempenho, trabalha plano de carreira, de fato desenvolve as pessoas e acompanha o plano de desenvolvimento individual de cada um. Essa área ela é fundamental dentro de uma operação e ela não é somente responsabilidade do gestor também. E é um componente fundamental que, por exemplo, cuida da tua cultura, né? A tua empresa precisa ter uma cultura muito forte, mas se a empresa não tem, um time precisa ter uma cultura muito forte. Precisa ter acordos muito bem feitos de convivência, precisam ter políticas claras e você precisa ter alguém que esteja criando, gerando e monitorando tudo isso para criar um ambiente seguro, para criar um ambiente psicologicamente seguro para a tua operação. As pessoas, se não estiverem dentro, quando fala de time, no ambiente de confiança, psicologicamente seguro, onde elas sabem que os acordos são claros, onde ela sabe que ela pode contar, ela não vai performar. Então tem que ter uma área cuidando, dando respaldo para tudo isso. Então, pessoal, não sei se você já parou para pensar, mas esses 7 componentes são componentes, deixa eu voltar aqui. Olha, esses 7 componentes são, cara, componentes mega importantes para você estruturar a tua operação. E olha, eu parei aqui, só no primeiro erro que uma operação comercial comete e que só aqui a gente falou tanta coisa, né? Então, cara, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, que te ajude a provocar essa reflexão e começar a olhar para a tua operação e encaixar cada coisa no seu devido lugar para que você consiga, de fato, estruturar a tua operação comercial como ela precisa para que ela possa performar com tração, que é o que a gente precisa na nossa operação. Muito bom ter você com a gente e vamos que vamos.